Sejam bem-vindos a todos que estão entrando, tá? Não, professor, por enquanto está tudo bem por aqui. Ninguém perguntou nada. Entendendo. Aqui. Então vamos lá, pessoal. Ainda E tem muita coisa professor, ainda. Oi, acho que eu estou indo muito rápido. se você não puder voltar no assunto aqui, porque deu uma caída na minha internet. Aqui, né, para gravar bem aí, né? Essa parte. Tá, pessoal? Isso. Também importante. Além da classificação, o carbono, como eu falei, ele tem que fazer 4 ligações covalentes. Isso é uma coisa chamada de postulado de Kekulé, né? Um cientista que analisou essa questão do carbono. O segundo postulado de Kekulé fala que as 4 ligações do carbono são iguais entre si, tá certo? Você pode, as 4 ligações ali vão ser quimicamente equivalentes, então você não vai ter diferença na ordem. E o terceiro postulado de Kekulé fala que o carbono pode se ligar com outros átomos de carbono formando uma cadeia carbônica, tá? Isso que é interessante. Se você acrescentar um carbono ou se você retirar um carbono, né, vai estar mudando a estrutura. Então é um composto diferente. Como a natureza é maravilhosa. Nós temos mais simples, um átomo de carbono, uma molécula mais simples, o metano, por exemplo, né, só tem um átomo de carbono. Né? Com 2 átomos de carbono, nós vamos ter etano, eteno, etino, só com 2 átomos de carbono. Né? É maravilhoso essa situação. Foi justamente a área da química que me trouxe para a química, né? Que estudando muito, eu falei, vou fazer química. Eu queria ser professor, mas eu vou fazer química. E hoje no Instituto eu trabalho química inorgânica, que também é uma outra área importante, tem muitas aplicações muito importantes. Bom, outro tópico do carbono, olha, é a hibridação do carbono, pessoal. Vocês lembram lá no primeiro ano, aquela coisa que eu falei que eu não sabia fazer na distribuição eletrônica, né? 1s2, 2s2, 2pcs. Mais lá para frente a gente vai revisar também, tentar, né, abarcar logo todos os assuntos, né, nessa revisão. Também vamos estar acompanhado do professor Marcelo, tá? Marcelo Vilhena, que também é professor do Instituto Federal, ele vai estar junto comigo essa revisão de química com vocês, né? A gente vai abarcar todas as frentes e priorizando os assuntos que mais caíram, né? Então, eu peguei a parte também de química orgânica, que sempre vem umas 3, 4 questões, no mínimo, né, na prova. A distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, eles são chamados de orbitais, né? Esses orbitais S e orbital P, eles podem formar uma mistura, né? Um fenômeno chamado de hibridação. E o carbono, ele faz essa mistura também, ele faz essa hibridação. E o carbono, então, ele pode ter 3 tipos de hibridação. Ele pode ter a hibridação sp3, hibridação sp2 e a hibridação sp. Aí, o carbono que faz hibridação sp3 é aquele que tem as 4 ligações simples. Tudo bem, pessoal? 4 ligações simples. Quando você vê que o carbono está fazendo 4 ligações simples, ele é do tipo sp3. Tá? Esse ângulo aqui, ó, ele é bem específico, né? Ele vale 109,5 graus, né? 109. Seria 109 graus e 28 minutos. Aproximadamente meio grau, né, no caso. A geometria do carbono aí, ele é tetraédrico. A geometria tetraédrica, que nós chamamos. Tá bom? Tetraédrica. E essa ligação simples, ela tem um nome. Ela é chamada de ligação sigma. A ligação covalente sigma. Ela é a mais forte, inclusive. Tá? Porque ela acontece pela sobreposição frontal daqueles orbitais S e com os orbitais P. Então, ele vai fazer uma sobreposição frontal. Como é uma sobreposição frontal, ela é mais forte. Tá? Aqui no carbono sp2 é o carbono que vai ter uma ligação dupla. Aqui, ó. Então, ele vai ter, ó, ligação simples. Tem 2 ligações simples, ou seja, então 2 ligações sigma. Nessa ligação dupla, uma ligação é sigma, essa que é a sobreposição direta, frontal. A segunda ligação, ela é chamada de ligação pi. Ela é uma ligação lateral, tá? A ligação sigma, aqui no desenho, é uma sobreposição dos orbitais p, ó, frontal aqui, ó, frontal, essa seria a ligação sigma, é a mais forte, não esqueça disso. E tem também uma ligação que os orbitais estão paralelos.
Então, ele vai acontecer uma sobreposição lateral apenas. Essa é chamada de ligação pi. É a mais fraquinha. Então, a primeira que vai romper vai ser a ligação pi. O ângulo, aqui essa imagem não está tão bonita, mas todos esses ângulos aqui, pessoal, vale 120 graus, tá bom? 120 graus. Ele forma, né, uma geometria chamada de trigonal plano. Trigonal plano. Beleza? Agora, a hibridação SP2, ou melhor, a hibridação aqui SP, são duas situações. Ou o carbono está fazendo uma ligação tripla e uma simples, porque lembrando que sempre tem que ter 4 ligações, né? Então, ou ele faz uma ligação tripla, ou o carbono ele vai fazer 2 duplas, tá certo? De maneira geral, ele vai ter, então, 2 ligações sigma, porque aqui, ó, na tripla, uma é sigma e as outras 2 são pi. Aqui na dupla, como nós aprendemos, uma é sigma e a outra é pi. Aqui a outra é sigma e a outra é pi. Tá bom? E o ângulo é o mesmo, né? Aqui, ó. O ângulo é como se fosse linha, né? Então é 180 graus. Aqui é o ângulo de meia volta. E a geometria, ela é chamada de linear, porque os átomos ficam, né? Uma linha linear. Tá certo, pessoal? Outro dado importante, para a gente daqui a pouco chegar numa questão interessantíssima do Enem. Alguma dúvida até aqui nessa questão da hibridação, né? Carbono que está fazendo 4 ligações simples, sp3. Está fazendo uma dupla e 2 simples, sp2. Que está fazendo 2 duplas ou uma simples e uma tripla, sp. Um dado também importante é que o carbono ele consegue fazer um fenômeno chamado de alotropia. Né? Só o carbono ele pode formar substâncias diferentes. Estou citando aqui apenas 2 que vai ser importante para a gente. Nós temos o grafite, né? Carbono do tipo, né? Da substância grafite, ou grafita também é chamado, né? Grafita. E temos o diamante. O diamante também é formado apenas de carbono. Mas como vocês podem ver por essas 2 imagens, a estrutura é bem diferente, né? Estão em formatos diferentes, tá certo? Aqui no grafite, tá? Nessa imagem aqui, eles têm várias camadas, né? Estão em formato hexagonal. Eu peguei também essa imagem para ficar melhor aqui, ó. Essa imagem está bem aqui, para a gente ver de frente, apenas uma camada. Esses carbonos, eles estão fazendo ligação dupla. Nós temos aí, ó, cada estrutura vai ter 3 duplas, né? Cada carbono vai ter que fazer uma dupla no mínimo aí, tá? Formando como se fosse aquele anel aromático, embora aqui não é um composto orgânico. Tudo bem, pessoal? O grafite é um composto inorgânico. Então tem essas 3 duplas alternadas. E essa dupla, que tipo de ligação é? É a ligação pi. Lembra disso? Acabei de falar. Então nessa dupla ligação aqui, olha, é uma ligação pi. Inclusive eu falei para vocês que é a ligação mais fraca. Confere? Eu falei sobre isso. Então, como é uma ligação fraca, ela pode quebrar. Quando ela quebrar, ela vai mudar de posição aí, ó. Ela vai mudar de posição. Então, em vez de ela estar nessa, ela vai o que nós chamamos de deslocalizar, né? Um fenômeno chamado de ressonância. Então, essa dupla ligação ela vai ficar em movimento pela estrutura. Então, essas ligações π da dupla ligação ela vai ficar em movimento, tá certo? Então, essa seria uma única camada, só que cada camada vai ficar sobreposta à outra, né, no grafite. Isso vai gerar aplicações, propriedades ao grafite. Por exemplo, essas camadas aqui, elas podem deslizar com a outra. Por isso que o grafite é utilizado, né, como lubrificante de engrenagem, né, lubrificante de os metais. Eu não sei se vocês já utilizaram alguma vez o grafite, né, o pauzinho do grafite, como um lubrificante, colocando alguma engrenagem, ou naquela escápula da rede, eu já vi isso, né, colocando na escápula da rede para diminuir aquele barulho, aquele atrito, né, então ele é um lubrificante. E também o grafite, ele conduz a corrente elétrica. Por que ele conduz a corrente elétrica? Está vendo aqui a ligação dupla que está em movimento? Então ele consegue transmitir
ou ele consegue, né, conduzir a corrente elétrica por conta dessa deslocalização dessa ligação π, esses elétrons π que nós chamamos. Então, essas são duas propriedades importantes do grafite, né? Se aquele grafite que tem lá na nossa lapiseira, né, ele consegue conduzir corrente elétrica. A gente faz pilhas utilizando esse grafite. Já o diamante não tem essa propriedade, ele não é ele é duro, é um material mais resistente da natureza, né? Se não me engano, a escala de Mohs é número 10, é o maior que nós temos. Porque aqui o grafite, ele é tetraédrico, os carbonos estão na estrutura tetraédrica, como nós vimos anteriormente. Ele tem 4 ligações simples. Eu estou representando apenas um carbono aqui, uma pequena estrutura. Então, uma vai se encaixando na outra. Então, ele fica como se fosse um amortecedor aí, com toda essa emaranhadura. Quando eu aplico uma tensão, ele acaba amortecendo. É o mais duro que nós temos na natureza. Ele não conduz corrente elétrica, porque ele não tem essa ligação π. Então, essa seria uma diferença entre o grafite e o diamante. Outra coisa também importante ressaltar, a diferença do grafite para o grafeno também é um outro material alotrópico, né, do carbono, é como se eu pegasse apenas, ó, pessoal, essa única camada aqui, ó. Se eu isolasse uma única camada, eu vou ter o grafeno. Essa que é a diferença. O grafite tem várias camadas. O grafeno é que se eu fosse isolar uma única camada, aquela substância seria o grafeno. Beleza? Sabendo disso, a gente vai ver essa questão que eu particularmente acho um pouco difícil do Enem. Ó, o grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, um arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com uma espessura de apenas um átomo, bem fininho, né? Sua estrutura é hexagonal, conforme essa figura aí. Aí ele pergunta, ó, nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação, né? SP de geometria linear, ou seja, ele quer saber qual é a hibridação e também a geometria desse carbono. Pessoal, só por essa imagem, o aluno ficaria com muita dúvida, porque aqui, ó, eu acho, né? Eu estou colocando no lugar também do aluno. Porque assim, cada bolinha dessa é um carbono. Você vai analisar aqui, ele está ligado ó, a 4, no caso, cada carbono vai estar ligado a 3 carbonos. Mas como eu falei lá desde o início, o carbono tem que fazer o quê? 4 ligações. E no caso não tem hidrogênio aí, pessoal. Eu falei que é só a alotropia, né? Só é um único elemento químico. Esse fenômeno de um único elemento químico formar várias substâncias. O que é que acontece? O que é que está faltando aqui? Ó? Eu vou voltar um pouquinho naquele slide. Eu coloquei essa imagem aqui justamente para isso, para indicar aqui ó, a dupla ligação. Essa dupla ligação aqui ó, não está sendo representada aqui, ó, mas você tem que saber que nesse grafeno ó, ele tem 3 duplas alternadas aí, ó, vai alternando a dupla ligação. Por isso que eu acho um pouquinho difícil essa questão, né? Mas quando eu explico lá no primeiro ano esse fenômeno do que é a diferença do grafite para o diamante, aí o aluno fala, o professor falou que o grafite, ele conduz corrente elétrica, que tem aquelas ligações π. E o grafeno é uma única camada do grafite. O grafeno, mais dizendo, né? O grafeno é uma única camada do grafite. Né? E também conduz corrente elétrica. Então, como esse carbono aí, ó, ele está fazendo uma dupla ligação, eu já falei isso lá no início, lá naquela revisãozinha, né? Com dupla, vou voltar, tá bom, pessoal? Vem aqui, ó, com dupla ligação, qual é a hibridação dele, então? É sp2, certo? Então, a hibridação dele é sp2, e a geometria vai ser o quê? Trigonal plana, né? Inclusive, tá até mais ou menos aqui, ó, como se fosse um triângulo. É assim que vai ficar, formando aqui, ó, um ângulo de 120 graus. Então, ele é trigonal plano. Então, qual seria a resposta aí? Deixa eu ver aqui. Letra B, geometria trigonal plana. Seria a letra B. Tá certo, pessoal? Essa explicação que eu falei do grafite e do grafeno, eu falo lá no primeiro ano, né? Lá no primeiro ensino médio, quando fala dos fenômenos alotrópicos. Tá? Daí só que o aluno tem que ter essa visão. Por isso que eu acho um pouquinho difícil essa questão. Mas com a ideia, com essa pequena revisão que eu fiz, acredito que vocês tenham sacado essa questão.
né? Eu achei meio difícil por conta dessa imagem, né? Que ele representa apenas os átomos, né? Apenas os átomos. Se tiver alguma colocação, se não tiver, avançar. Vamos lá. Pessoal, como eu falei para vocês, o carbono ele faz o quê? Ligações entre vários átomos de carbono formando uma cadeia. E essas cadeias carbônicas têm classificações. Por exemplo, pode ser cadeia aberta ou acíclica, né? Ela pode ser aberta ou chamada também de acíclica. Se ela não for aberta, ela vai ser o quê? Fechada. Fechada ou cíclica. Aqui nós temos exemplo, cadeia aberta, tem início nem fim, cadeia início nem fim, né? Uma cadeia cíclica. A cadeia também ela pode ser chamada de normal ou ela pode ser chamada de ramificada. O que é normal? É quando você tem apenas carbono primário e secundário. Quando você tem uma cadeia ramificada, quando você tiver uma ramificação. A ramificação é quando você tiver carbono terciário ou quaternário. Tá? Ele vai ter várias pontas, cadeia ramificada. Cadeia saturada é aquela que só tem ligações simples entre os carbonos. Muito cuidado isso aqui. Ó. Professor, bem aqui ó, tem uma dupla ligação. Tem, mas é entre o carbono e entre o oxigênio. Então, essa cadeia é saturada, porque só tem ligações simples entre os carbonos. Se tiver aqui uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre os carbonos, ele vai ser uma cadeia que nós chamamos de insaturada. Última classificação seria a cadeia homogênea ou heterogênea. O que é cadeia homogênea? É aquela que só existe carbonos na cadeia principal. Na cadeia principal. Professor, bem que tem um oxigênio, mas como a cadeia principal é a maior sequência possível de carbonos. Aí, ó, como esse oxigênio ficou fora da cadeia principal, então essa cadeia ela é homogênea. Cadeia heterogênea, você vai ter um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono na cadeia principal. O oxigênio ficou aqui no meio. Mesma coisa acontece aqui. Tudo bem, pessoal? Ó, tá bom? Então, essa é chamada de classificação das cadeias carbônicas. Temos que revisar um pouquinho, para a gente fazer daqui a pouco uma questão, a regra de nomenclatura. Pessoal, a gente vai fazer essa nossa primeira aula, tá bom? Vocês vão ver que tem várias regrinhas, mas a gente vai devagar, a gente vai conseguir alcançar todas, né, essas regrinhas da nomenclatura da química orgânica. De maneira geral, o nome do composto orgânico tem 3 partes, tá? Vai ter aqui, ó, o prefixo, a parte inicial, o infixo no meio, e a terminação é o sufixo. O prefixo, ele indica o número de carbonos que tem na cadeia. O infixo, ele vai indicar a ligação, se ele vai ser ligação simples, dupla ou tripla. E a terminação, ele vai indicar a função orgânica. Tá? Nós temos vários que são funções orgânicas. É um grupo de substâncias que tem uma propriedade em comum, que vai ter uma estrutura em comum. Tá? Então, os prefixos, para um carbono, vai ser met, para 2 carbonos, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non, 10, dec, aí, um dec, dodec, vai embora. Vai seguindo, né, a questão aí do grego, se eu não estou enganado. Tá bom, pessoal? Esse é o prefixo, indica a quantidade de carbonos. O infixo indica a ligação. Ó, an é ligação simples. En é ligação dupla. In é ligação tripla. Vamos só por aqui por enquanto, mas a gente vai fazer... Confesso que isso aqui vamos fazer muitas mais questões a respeito disso, tá bom? E o sufixo, para hidrocarboneto, a terminação é O. Se for álcool, é nol, né? Tipo, ol, a terminação ol. Né? Se for cetona, a terminação é ona. A gente vai ver um por um. Só para a gente ganhar aqui um. Aqui nessa estrutura nós temos 4 carbonos. Tudo bem, pessoal? Nesse caso aqui nós temos a necessidade de numerar, tá? Porque nós temos que localizar onde que está essa dupla ligação, porque ela poderia estar no carbono 1 ou no carbono 2. Nesse caso, ia estar no carbono 2. Então, o nome dele, ó, com 4 carbonos, 4 aqui pegando a tabela, ó, é but. But. Tem uma ligação dupla no segundo, então ele é 2-en. E como ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênios, a terminação é O. Então, ele é o but-2-en, o nome desse composto. Tudo bem? Essa cadeia aqui, pessoal, como nós vimos anteriormente, é uma cadeia fechada. Então, na frente, nós temos que colocar uma palavrinha chamada de ciclo. Então, esse composto é o ciclo,
tem 4 carbonos, então ele é but. Só tem ligações simples entre os carbonos, então ele é an. E terminação O. Então ele é o ciclobutano, o nome desse composto. Aqui foi só um aperitivozinho, né? Para essa questão. Aqui nós temos uma revisão sobre funções orgânicas. Nós temos aqui o álcool. O que é o álcool? É quando você tem a hidroxila, o OH, né? O oxigênio com hidrogênio, ligado a uma cadeia carbônica, um carbono saturado, tá bom, pessoal? O carbono ele tem que ser saturado. O que é isso? 4 ligações simples apenas. Isso é o álcool, tudo bem? São um conjunto de funções que tem essa estrutura em comum. Tem a hidroxila ligada ao carbono saturado, carbono com 4 ligações simples. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono que está fazendo ligação dupla, isso não vai ser álcool. Uma função chamada de enol, tá certo? Se a hidroxila estiver ligado a um composto que nós chamamos de aromático, que tem esse símbolozinho, esse círculo, né? O que é o círculo? É aquelas 3 duplas alternadas que eu falei anteriormente, que elas estão em movimento, né? Um fenômeno chamado de ressonância, essa movimentação das ligações π. Então, esse composto aromático, essa função aqui vai ser chamada de fenol. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é um composto aromático. Bacana? Outras funções que nós temos são os aldeídos e cetonas. O que são os chamados aldeídos? Aldeído é quando tem a carbonila na ponta da cadeia. Calma. O que é a carbonila? É o carbono ligado com o oxigênio. Quando o carbono estiver ligado ao oxigênio, esse grupo funcional é chamado de carbonila. Se ela estiver na ponta da cadeia, é a função chamada aldeído. Formol, né? Um formol é um tipo de aldeído, tá bom? Cetonas é quando a carbonila está no meio da cadeia. No meio da cadeia. Então, vou fazer aqui um exemplo aqui, ó. Se eu tiver... É um aldeído. Se eu tiver no meio da cadeia, a carbonila, ele vai ser cetona. Aí nós temos, né, a substância, um exemplo bem comum é a acetona, que é um produto comercializado como acetona. Mas o nome dele, né, é o ácido, ou perdão, é a propanona. Tudo bem, pessoal? É a propanona. Outras funções, nós temos o ácido carboxílico. Quando você tem na ponta da cadeia, esse grupo funcional aqui, ó, carbono, dupla O, e mais a hidroxila, o chamado carboxila. É o grupo carboxila. É a carbonila, que nós vimos agora há pouco, ó, carbono com dupla com oxigênio, junto com a hidroxila. Se está junto, ele é chamado de carboxila. Tá? E esse grupo é chamado ácido carboxílicos, né? Tá? Nós temos o vinagre, o ácido acético, né? Ele é um tipo de ácido carboxílico. Um exemplo para a gente citar. Outra função, nós temos o éter, quando você tem no meio da cadeia carbônica o oxigênio apenas. Ele é uma função chamada de éter. Ésteres. O éster é quando você tem a carbonila, eu já falei, o carbono duplo ao oxigênio, junto com o oxigênio, ó, no meio da cadeia. Tá? No meio da cadeia. Esse é o éster. Bora fazer aqui uma revisão. A revisão da revisão, pessoal. Se você tiver aqui, ó, a carbonila no meio, ele é o quê? Cetona. Pessoal, isso aqui é treino, tá? Você vai aprender ou dando aula, se alguém quiser ser professor de química, vai ter que dar muita aula, vai decorar isso daí, ou então estudando mesmo, tá? Fazendo exercício, tá bom? Se tiver o oxigênio no meio, apenas o oxigênio, ele é o quê? É o éter. E se você tiver a carbonila ligado junto ao oxigênio no meio, ele é o éster. É o éster. Não é a Esther da Bíblia, tá? É o éster. Agora temos funções com nitrogênio. Ó. Nós temos as aminas. Tá? Quando é que o nitrogênio estiver ligado a um carbono normal, é amina.
Se o nitrogênio estiver ligado diretamente à carbonila, é uma função chamada de amida. Amida. E aqui o último, que nós temos nos explosivos, no TNT, o NO2, é o nitrocomposto, né? Se tiver aí o NO2, ele vai estar ligado a uma cadeia carbônica, é o chamado nitrocomposto. Bom, sabendo disso, a gente vai conseguir fazer essa questão. Bom, pelo menos, né? Vamos analisar ela. Ele fala assim, ó, as abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. O sinalizador químico, conhecido como ácido hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido, deixa eu mudar aqui de cor, e produzir o ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência. E elas usam uma sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas rainhas e operárias possuem diferença na... E quer saber qual vai ser a diferença entre essas duas moléculas? Olha o que a gente vai fazer, pessoal. Vamos montar a estrutura desses dois compostos. Esse que eu coloquei de vermelho aqui, ó, ácido 9-hidroxidec-2-enoico. Pessoal, primeira coisa, ó, DEC 10, são 10 carbonos aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Aí vamos numerar, pode ser da esquerda, pode ser da direita, vamos colocar aqui. Esse daqui vai ser o primeiro aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vai ganhar tempo, tá, pessoal? Que vai ser o 9 e vai ser o 10, né? Aí, segundo, aqui, ó, número 2, ele indica que tem o quê? EN. Vocês lembram o que é o EN? É a dupla ligação. Então, aqui no carbono 2, nós vamos ter a ligação dupla, ó. Hidroxi. Hidroxi vem de hidroxila. Ele está onde? No carbono 9. Bem aqui, ó. Aqui, ó. OH, que é um álcool, tá bom, pessoal? Ele está no carbono 9. Ácido, o nome começa com ácido porque ele é um ácido carboxílico. E o sufixo é óico, tá? O sufixo é óico aqui, ó. Óico. Toda vez que terminar em óico, ele é um ácido carboxílico, que é a carboxila na ponta. Tudo bem, pessoal? Esse que é o grupo da carboxila que eu estou lembrando aqui, ó. Ele vai estar na ponta. Como eu te disse aqui, o carbono 1 é aqui da esquerda, é aqui que vai estar a carboxila. Vou botar aqui agora para vocês, ó. Ah, professor, mas aqui tem então ácido carboxílico aqui, e aqui tem um álcool. Sim, sim, nós temos duas funções no mesmo composto. Mas quem tem a prioridade das funções é o ácido carboxílico. Tá bom? Por isso que ele vem o número 1 nele. Ácido carboxílico, depois tem cetonas, amidas. O álcool, aminas, são um dos últimos. O outro composto é o ácido 10-hidroxidec-2-enoico. DEC também ele tem 10 carbonos. Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vamos numerar também, né? Dizer que o primeiro aqui, ó, é esse da ponta. Então, aqui nós temos o carbono 1. Pode ser, tanto faz a ordem, pode ser da direita também. Se você fizer da direita, vai dar a mesma. Aqui vai ser o 9, aqui vai ser o 10, né? Beleza. Aí, ó. 2-enoico, 2-en, ou seja, a dupla ligação, que é o en, e está no carbono 2, então ele está bem aqui, ó. Óico, que é o ácido carboxílico. Então, como eu chamei que aqui é o carbono 1, óico é o ácido carboxílico. Então, nós temos bem aqui no primeiro carbono. 10-hidroxi. 10-hidroxi, a hidroxila está agora no carbono 10 aqui, ó. Então, essa é a estrutura diferente. Então, qual é a diferença dessas duas estruturas? Eles possuem, no caso, né, ligação dupla, na mesma posição, no carbono 2 aqui, ó.
Tem o ácido carboxílico também. Tem 10 carbonos, os dois têm 10 carbonos. A diferença é a posição da hidroxila aqui, ó. Um está na posição 9 e o outro vai estar na posição 10. Então, vai ser o quê? Letra A. Fórmula estrutural, né? Essa é a nossa resposta, correto, pessoal? A estrutura da molécula que é diferente, mas a fórmula molecular é a mesma, ou seja, a quantidade de carbono, de hidrogênio, de oxigênio é a mesma. Isso, na química orgânica, nós temos um nome, que a gente não vai trabalhar especificamente, mas a mesma fórmula molecular são chamados de isômeros, tudo bem? Identificação dos tipos de ligação. Não, a ligação é a mesma, né? Aliás, está na mesma posição da ligação, né? Contagem do número de carbonos é o mesmo. Identificação dos grupos funcionais. Não, os grupos funcionais é o mesmo. Então, é só a estrutura que está mudando. A hidroxila está em posição. Tá certo? Bom, vamos avançando. Alguma colocação aí? Beleza. Vamos avançando aqui, pessoal. Vamos falar um pouquinho de uma reação orgânica. Essa reação orgânica da obtenção de amidas. Nós temos um mecanismo de você obter uma amida. A partir de quem? Do ácido carboxílico, que eu acabei de falar para vocês, né? Tá certo? Aqui, ó, a hidroxila ligada com a carbonila é o ácido carboxílico. Ele vai reagir com uma amina, né? O nitrogênio ligado a carbonos normais. Como é que acontece? Essa hidroxila aqui, ó, do ácido, sai com o hidrogênio da amina. Nessa união deles vai produzir quem? A água. E esse nitrogênio agora, ele vai se ligar ao carbono que perdeu a hidroxila, né? Ó, formando essa ligação aqui, porque a hidroxila e o hidrogênio saíram, formando a água. Aí uniu a amina, formando agora justamente o composto chamado de amida. Essa reação ela é importante, sabe por quê, pessoal? É essa reação que ocorre da junção de dois aminoácidos, né? Aminoácidos. O aminoácidos, ele possui tanto o ácido carboxílico como também aminas. Então, quando você une dois aminoácidos, é através dessa eliminação da água. Tá? Essa ligação dos aminoácidos na biologia, a nossa professora daqui depois vai dar continuidade na aula, né? É justamente uma ligação chamada de ligação peptídica, né? A ligação peptídica. Aí, né, nós podemos resolver essa questão bem aqui, ó, do Enem de 2021, né? Acho que eu errei aqui, não é 2021 não, né? Vai ter o Enem desse ano. O pentano 5-lactano é uma amida cíclica que tem aplicações na síntese de fármacos e pode ser obtida pela desidratação intramolecular entre os grupos funcionais de ácido carboxílico e amina primária, provenientes de um composto de cadeia alifática. O que é alifática, professor? Não falou isso, realmente. É um composto que não é aromático. Eu falei lá que tem um composto aromático, né? Que tem aquelas 3 duplas alternadas, formando aquele círculo. Se o composto não é aromático, ele vai ser alifático. Cadeia saturada, nós falamos, cadeia normal e homogênea. Nós falamos sobre isso. O composto que, em condições apropriadas, dá origem a essa amida cíclica ou seja, ele quer saber qual é o composto daqui da alternativa que produz, ó, esse pentano 5-lactano aqui, ó. Nossa. Pessoal, o primeiro detalhe que a gente já poderia descartar imediatamente é o seguinte. Como aqui ele falou que a cadeia tem que ser, ó, saturada, aqui na alternativa B, ó, já tem uma dupla ligação, ó. Então, não é a alternativa B, está fora. Aqui também, ó, você já pode eliminar. Pessoal, a gente quer acertar, a gente quer aprovação, né? Então, se você puder ajudar, aí fica melhor. Tá bom? Aqui é a estrutura, pessoal. Ó, aqui nós temos a carbonila. E aqui nós vamos... Essa carbonila, ela perdeu quem? Ela perdeu a hidroxila, como nós falamos anteriormente. Ela perdeu, né? O OH. Correto? E aí nós temos também o nitrogênio, que perdeu o nitrogênio da amina, que perdeu o hidrogênio, que justamente produziu a água, né? Como, ó, aqui vai produzir justamente
a água, e esses dois carinhas vão se unir aqui. Beleza. Só que, olha o que acontece. Aqui, pessoal, na cadeia desse composto, ele tem quantos carbonos? Ó? 1, 2, 3, 4 carbonos. Ou seja, ó, aqui ele vai estar ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Esse quarto carbono vai estar ligado ao nitrogênio, na ponta. Aí depois, claro, quando eliminar essa água, não foi eliminada aqui a água, a carbonila se une aqui, ó, através dessa ligação, vai se unir formando a amida. Tá? Então, qual vai ser o composto que vai ser produzido aí, né? Na letra A, na alternativa A, aqui nessa ponta da esquerda, ó, nós temos o CH3. Nós temos aqui, ó, CH3, que está ligado ao NH. Ou melhor, não está ligado ao NH, não. Esse, ó, só mostrar aqui para vocês. Essa estrutura, pessoal, que está aqui nas alternativas, está na fórmula estrutural condensada. Ou seja, ele não mostra a ligação entre os carbonos. Você tem que mostrar isso, vai ter que destrinchar. Esse CH3 aqui, ó, ele está ligado ao CH2. Não, melhor, tá, eu errei. Está ligado ao nitrogênio mesmo, NH. E esse NH que está ligado ao CH2. Tudo bem? Tá? O nitrogênio ele faz 3 ligações, ó. Então ele está fazendo aqui 2 ligações e está ligado ao hidrogênio, tá bom? Então já sabe que está errado essa alternativa, porque o nitrogênio tem que ficar onde, pessoal? Tem que ficar na ponta e não no meio, né? E não no meio. Mas também tem outra explicação porque ela está errada aí, né? Porque aqui ficaria uma cadeia o quê, ó? Heterogênica. O nitrogênio está no meio. Então ele falou aqui, ó, que é homogênea. Então tá errado. Então a letra A tá errada. Tudo bem? Vamos aqui, ó, na letra D. Na letra D, nós temos o CH2, que está ligado ao NH2, que está ligado ao CH2. Isso que é interessante. Como ela está condensada, pessoal, você vai ter que saber com quem está se ligando. Ó. Esse NH2 aqui, ó, que está entre parênteses, e não está ligado a esse carbono. Vou colocar de vermelho para vocês verem. Ele não está ligado, ó, a esse carbono. Porque esse carbono já tem 4 ligações. Ele tem aqui, ó, 1, 2, com mais 2 hidrogênios, 4. Então não pode se ligar a ele. O nitrogênio vai estar ligado a esse daqui, ó. O NH2 está ligado com esse da ponta. Pode conferir aí, ele vai ter 4 ligações, 2 hidrogênios, com mais 2 ligações dá 4. É uma forma de saber fazer isso, tá? E aqui na ponta vai ter, vou fazer de vermelho aqui, aqui na ponta vai estar o nosso ácido carboxílico. Então, é a alternativa letra D, ó, bateu certinho na molécula que eu fiz lá em cima, correto, pessoal? Então, a letra D. A letra E, ela tem um grupo metil aqui, ó, ela é uma cadeia ramificada, tá? Você pode fazer depois a estrutura. Então, para você fazer uma questão, muitas das vezes, né, de química orgânica, precisa de muitas informações, né? De nomenclatura, de função, né? Classificação da cadeia, lá no início. Então, nessa aula, você tem que ter essa visão, né, geral mesmo da química orgânica. A gente vai ver depois aula só de nomenclatura, depois só de função, só de isomeria. Isomeria não falei hoje, né? Só citei uma... Até na química isomeria, tá, pessoal? Se você não sabe. Não é só na química orgânica, não. A natureza ela é formidável, né? Bom, vamos fazer uma última questão, tá? Faltam uns 10 minutos. Vamos analisar as propriedades físicas dos compostos orgânicos, pessoal. As propriedades físicas, como temperatura de fusão, né, o ponto de fusão. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Ponto de ebulição, né? É a temperatura em que ocorre, né, a mudança do estado líquido para o estado gasoso, né? E, consequentemente, né, o estado físico de uma substância, da orgânica, ele vai depender de quem? De 2 fatores. Para você saber qual vai ser o ponto de fusão, ponto de ebulição e qual é o estado físico, a gente vai depender das forças intermoleculares, né? O que são forças intermoleculares? Ou seja, as forças entre as moléculas. Principalmente isso, porque quando você muda o estado físico,
você está rompendo essa ligação entre as moléculas, você está separando as moléculas. No estado sólido, as moléculas estão bem compactadas, né? Elas estão vibrando, mas estão compactadas. Já no estado líquido, as moléculas estão um pouquinho mais maleáveis, né? Estão um pouquinho mais... Ela tem uma interação, mas elas estão maleáveis no estado líquido. Já no estado gasoso, quebra totalmente essa interação entre as moléculas e fica no estado gasoso. As moléculas estariam separadas. Totalmente também, né, seria o ideal, né? Mas nós sabemos que os gases têm uma interação entre as moléculas, mas é muito fraco, mas existe ainda, né? Mas as moléculas estão um pouquinho mais, bem mais separadas no estado gasoso. Então, pense comigo. Se essa força entre as moléculas forem bastante intensas, vai ser mais difícil separar a molécula. Difícil separar as moléculas. Então, quanto maior for a força intermolecular, né, o ponto de fusão, o ponto de ebulição vai ser mais elevado, né? Consequentemente, a tendência de ficar no estado ou no estado sólido ou no estado líquido. Se as moléculas tiverem uma interação bem fraca, então provavelmente ela vai estar no estado gasoso, né? Também a questão do tamanho da molécula, né? Ou seja, a massa. Quanto maior a massa do composto orgânico, também vai ser maior, né, o seu ponto de fusão e o ponto de ebulição dele, né? Que aumentando a massa, a molécula fica mais pesada, né? Vai ter mais interação, uma maior interação uma com as outras, tá certo? Só que aqui na química orgânica, tá? Nós temos que levar em consideração a questão da polaridade das moléculas orgânicas, tudo bem? Lembrando que na estrutura nós temos elétrons, né? Elétrons é aquela partícula elementar, ou melhor, partícula subatômica, né? Chamada de elétron, que é a carga negativa. Essa nuvem eletrônica ela pode estar distribuída pela molécula de forma igual, de maneira uniforme por toda a molécula. Isso seria uma molécula apolar. Ou essa nuvem eletrônica ela pode estar distorcida, mais concentrada de um lado, né, com deficiência no outro lado. Então, ele vai ter uma carga negativa concentrada numa molécula, então vai ter uma polaridade negativa numa região da molécula, e a outra vai ter uma carga parcial positiva. Então, é uma molécula polar. Tudo bem? Então, por exemplo, a água. A água é uma molécula o quê, pessoal? Polar. Se a nuvem eletrônica ela está mais concentrada aqui, ó, para o lado do oxigênio. Então, ele tem uma carga parcial negativa e aqui vai ter uma carga parcial positiva. Então, a molécula da água ela é polar. As moléculas orgânicas, né? Primeiro, vamos falar do que interessa aqui. Seriam os hidrocarbonetos, no nosso caso. Os hidrocarbonetos, que são formados apenas por carbono e hidrogênio, eles vão ser o quê? Moléculas apolares. Apolares. Tudo bem? Como nós temos aqui o gás etano. São moléculas apolares. Não tem a diferença de eletronegatividade, ou seja, a força que puxa o elétron na ligação química. Na realidade, até tem, mas de uma maneira geral, todas as forças com moléculas vão se anular, nós chamamos. Então, se você lembrar, pessoal, o carboneto é apolar, hidrocarbonetos são apolares, tudo bem? Então, não vai se misturar com a água. Ó, a solubilidade de um sólido ou líquido, miscibilidade entre os líquidos, né? O que é uma coisa miscível, né? Que vai se misturar, algo miscível, eles se misturam, né? Depende de dois fatores, então, né? Das forças intermoleculares, né? E vai ter essa afirmação aqui, ó. Substâncias polares só vai dissolver substâncias polares. Apolares só vai, né, se dissolver em substâncias apolares. Ou seja, semelhante dissolve semelhante. Tudo bem? Então, os hidrocarbonetos não vão se misturar, pessoal, na água, porque, como eu falei, os hidrocarbonetos vão ser apolares. Somente carbono e hidrogênio. Já que a água, né, como eu falei para vocês, vai ser polar. Bacana? Olha essa questãozinha aqui, ó. Eu não sei por que eu coloquei 2021. Por que 2021? Não tem algum erro? Uma lagarta, ao comer as folhas do milho, induz no vegetal a produção de óleos voláteis, cujas estruturas estão mostradas a seguir. Nós temos 3 estruturas aí. Pessoal, quais são os elementos químicos que tem aí, ó, nessa estrutura? Lembre, cada ponto e cada vértice
significa um carbono. Aonde estiver faltando ligação química, ali vai estar quem? O hidrogênio. Então, aqui, ó, esse carbono, por exemplo, só tem uma ligação. Então, aqui nós temos 3 hidrogênios, não sei o que. Então, ou seja, são hidrocarbonetos. Já sacaram, né, pessoal? Então, são hidrocarbonetos. Então, esses compostos que são hidrocarbonetos são moléculas apolares. Tá? Então, ele fala assim, ó, a volatilidade desses óleos é decorrência do... Professor Hélio, eu fiquei com dúvida nessa questão de voláteis, né? Volatilidade. O que é uma substância volátil? É uma substância que evapora facilmente, que tem um ponto de ebulição baixo. Tudo bem? Eu ia falar uma outra coisa, mas eu não quero confundir. Tá? Então, o ponto de ebulição é baixo, ele evapora facilmente. Tem pressão de vapor alta, tá? Isso na físico-química a gente vai estudar isso. Pressão de vapor alta. Tá bom? Então, por que ele vai ter isso? Bora ver. A. Elevado caráter covalente. Elevado caráter covalente, né? Ele só tem ligação covalente aí, né? Não vai ter significado por ser covalente ter essa questão. Tem substâncias que têm ligação covalente, mas que é contra o estado sólido, né? Asfalto, né? São hidrocarbonetos, mas muito pesados que é sólido, né? Sólido assim, entre aspas, né? Que tem ele vai ser uma viscosidade alta, né? Alta miscibilidade em água. Ou seja, alta miscibilidade, ele vai se misturar em água esses compostos? Não, né? Porque eles são hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio, então são apolares. Então eles não se misturam em água. Baixa estabilidade química, né? Ele é uma molécula, inclusive, bem grande, né? Isso dá certa... A baixa estabilidade química está envolvendo a questão da reatividade da substância, da reatividade dela. E não está explicando essa questão de ser volátil. Porque a volátil é passar do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso. Isso é um fenômeno físico. O fenômeno químico é uma reação química. A molécula ela muda, ela se transforma. Tá? Letra D. Grande superfície de contato. Né? Se tivesse grande superfície de contato, ela não seria volátil, ela teria mais interação. Tá? Para ser uma grande superfície de contato, a molécula tem que ser normal. Aqui nós temos carbonos terciários, ó. Vários carbonos terciários. Ela tinha que ser uma cadeia mais normal possível, ou seja, só carbono primário e terciário, para ter o quê? Ó? Mais superfície de contato. Aqui elas iriam interagir, ó, com mais intensidade. Mas tendo essa ramificação aqui, ó, prejudica nisso. Então está errado. E realmente a letra E, que a gente já sabia de cara com essa pequena revisão, né? Ou seja, tem fraca interação intermolecular, é a nossa resposta. Porque como são hidrocarbonetos, são apolares, as forças que essas moléculas estão interagindo são fracas, porque são moléculas apolares. Então é mais fácil separar essas moléculas, por isso que elas são voláteis. Tudo bem, pessoal? Para terminar, aqui eu deixei referências para vocês estudarem, né? Dicas. Nós temos livros, né, do Ricardo Feltri, né, um excelente autor. Tito e Canto, né? Química na abordagem do cotidiano. Aqui eu coloquei o número 3, porque é a parte que tem a química orgânica que a gente trabalhou hoje, né? Ali tem essa autora também aqui da Marta Reis, ó. Esse livro, eu acho, dos 3, assim, o mais técnico é o da Marta Reis. Vai depender também da edição, né? E se você quiser também um livro de volume único, eu vou comprar logo um livro para estudar todas as áreas, né? Porque então tem do Gilberto Pires Salvador, tem esse livro Química Essencial, né? Em volume único, já vai estudar a parte de química geral, físico-química, a química orgânica que nós vimos hoje. Tá bom, queridos? Então, foi um prazer, né? Essa aula aí, infelizmente não é presencial, né, pessoal? Mas também, dessa forma online, a gente consegue também abordar outras pessoas que não moram aqui em Belém, que moram também no município do interior, ou de outros estados, né? Sintam-se abraçados pelo nosso projeto, né? Pode contar com a gente e vai vir muito mais aulas ainda, tá? Vamos focar, que ainda dá tempo, né? Ainda temos um tempo muito importante, precioso, para a gente conseguir uma boa pontuação do Enem e, assim, uma boa aprovação, né? Na área que você almeja. Tá bom? Muito obrigado. Alguma pergunta? Ok, professor Silvio. Creio que não, professor. Agradecemos aí a sua
contribuição com a sua aula, Obrigada. né? Foi uma aula muito boa. O pessoal está dizendo aí no chat, né? E agradecendo também o apoio da Deise aí, que estava atenta aí, qualquer pergunta. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Até a Vamos próxima, se chamar Deus aí quiser. o Igor também está agradecendo aí. Chamar a professora Jussara Freitas, né? Para compartilhar a sua tela aí, professora, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou dar alguns avisos. Gente, hoje eu estou vendo aí um pessoal lá do IFPA, né, que foram meus alunos, Gabizinha e Companhia Limitada, né? Estão aí. Professora Jussara, fique à vontade. Tá joia, professor, obrigada. Mas termine aí seus informes, termine. Não, mas a senhora pode compartilhar